Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. No episódio de hoje, nós continuaremos com o nosso convidado do episódio anterior, Lucas Isoton, que é engenheiro de formação, empresário no setor de vestuário, fábrica, lojista, setor imobiliário, hoteleiro e autor de livros, ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo e várias outras atribuições, dentre elas palestrante. E nós continuaremos aqui com o Lucas para falar um pouco mais de varejo. Uma coisa importante, o varejo, ele realmente escoa toda a produção e faz isso chegar nas nossas casas, os produtos, alimentos, vestuário, tudo mais. Há mudanças grandes no varejo, percebida não só pelo empresário, mas pelo próprio consumidor, que vai mudando às vezes a forma de comprar, a forma de adquirir cada produto, às vezes a entrega na sua casa ou não, né? E então isso nos traz a necessidade de aprimorar, de aprender um pouco mais. E o Lucas, com a sua vasta experiência, continua aqui conosco. Lucas, muito obrigado. Vamos continuar nesse tema. Ok, estamos à sua disposição. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, já para instigar um pouco o varejista ou aquele que quer atuar no varejo. O que o varejo mais desperdiça em dinheiro na sua loja? Onde é que ele deixa escapar o dinheiro? Porque quando nós falamos isso, nós falamos aqui de economia. Tem uma frasezinha, né, Lucas, que diz assim: despesa tem que ser igual unha, tem que cortar toda semana. Então, mas onde é que ele desperdiça dinheiro, um varejista? Quem falou essa frase foi um grande pecuarista, Tião Maia. Ele que falou essa frase. Interessante. Inclusive, Muito boa, né? num dos livros de varejo, onde eu falo sobre cortar despesa, eu cito essa frase que você... Ah, interessante. por coincidência. Mas vamos bem lá. utilizada no meio empresarial. Né? Tem que cortar todo dia e toda hora, porque sempre tem lugar que pode diminuir. Bom, vamos lá falando. A primeira coisa que às vezes não está no balanço de uma loja é o tempo do lojista. Ok. E o lojista, ele tem que pensar, principalmente numa loja menor, ele é o fundador, ele é o empreendedor, ele é o gestor, ele é o líder e ele seria até o CEO da loja. Ok. Ou seja, é um pouco de tudo. Faz tudo. E Deus não dá talentos múltiplos para todo mundo. Quando dá de um lado, ele não dá tanto do outro, né? É difícil. É difícil. Aplicar tudo numa pessoa só. Exatamente. Então, a pessoa tem que se identificar onde ele é bom para poder fazer aquilo. Primeiro, se ele não for bom gerente, a primeira coisa que ele tem que ter, dependendo do porte da loja, é ter um gerente bom, que esse gerente vai acabar cortando custos melhor do que ele próprio. Segunda coisa, depende muito do próprio conceito mental dele, é o famoso mindset. Vamos falar em brasileiro mesmo, o conceito mental. Porque para cortar custos, você não pode ser só emoção, tem que ser razão. Porque muitas vezes fala assim, uma determinada empresa, puxa vida, eu vou reduzir pessoal, tantas pessoas. Mas você tem que pensar que se você não reduzir, aqueles outros todos que vão ficar podem perder o emprego. Então, na hora de cortar custos, tem que ser com razão, não com emoção. Porque o seu negócio, a sua loja, não é uma ONG, não é uma entidade assistencial. Uma empresa só sobrevive se tiver lucro, já falamos isso. Se não tiver lucro, como é que vai pagar as contas? Como é que vai reinvestir? Como é que vai se expandir, abrir filiais? Como é que vai remunerar o tempo, o esforço, o capital que o lojista colocou ali? Bom, terceira coisa, ele tem que ter gestão. Nessa gestão tem o famoso, quem gosta de falar muito disso é contador, né? Contador, auditor, é DRE, que é um demonstrativo de resultado. Desse demonstrativo de resultado... Nem todo mundo gosta, mas é necessário, né? Tem que olhar, e porque talvez as pessoas não gostem, que aquilo machuca os nossos olhos e nos obriga a tomar decisão.
não vou falar de DRE não exatamente, porque tem muita gente de porte pequeno que não sabe nem o que é isso, nem como utilizar. Mas é só ir na internet botar Google, DRE, que vai explicar. É simples também, né? É Não simples. é tão complicado. Você imagine que você lista seus 20 principais custos de uma loja. Aluguel, salários, comissões, encargos, impostos, energia, telefone, marketing, estoque, vai listando. Quando você lista todos esses, você já faz uma conta que é a tal da conta do Pareto, lei dos 80-20. Sim. 20% dos itens que você listou equivale a 80% das despesas. Começa a reduzir a partir dessa. Quando você coloca em cima, já na ordem do maior para o menor, porque não adianta falar assim, eu vou economizar a garrafa de café, no mês vai dar R$10. Poxa, tem coisas que você pode economizar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Sim. Então, começa pelos maiores. Aí, você sempre vai encontrar pessoal, impostos. Impostos, você tem que chegar com o seu contador assim, tem alguma solução legal diferenciada para eu pagar menos imposto, fazer um planejamento tributário? Pessoal, eu preciso dessa equipe toda? Comissões, se eu aumentar a comissão, vou vender mais, vale a pena? Tem que fazer a conta. Custo financeiro do meu estoque parado, vale a pena eu fazer uma promoção ou deixar meu estoque se deteriorando? Eu sugiro sempre girar, né? O que tiver mais do que 3, 4 meses parado numa loja que não está girando direito, faz promoção e estuda parar de comprar aquilo. Perfeito. Avalia. Um amigo meu que tem 4 magazines no Nordeste, uma vez ele foi fazer um levantamento de lingerie, descobriu que ele tinha 37 marcas de lingerie na loja. E ele tinha 3 marcas que vendiam 90%, que são as tradicionais e que a gente já sabe. Qual foi a decisão dele? Parar de comprar as outras 34 e ficar só com as 3, que eram as 3, por coincidência, as 3 mais famosas do Brasil, que ele já vendia 90%. E ele parou de ter custo de estoques daqueles outros. Tem energia, que você pode ver o que fazer para reduzir a energia, porque hoje as lojas precisam ser climatizadas. Tem custo de marketing da rede social. Às vezes tem energia solar que pode ser usada, né? Exatamente. Marketing, rede social, como fazer isso? Outra coisa que também é o custo, como eu já falei, além do aluguel, você tem o custo do marketing não só digital, mas o marketing físico que você precisa fazer. E muitas outras coisas, materiais de manutenção da própria loja, de limpeza. A previsão para evitar roubos. Porque, não parece, tem determinadas lojas que perdem 1, 2, 3, 4% do seu estoque por roubo. Por roubo mesmo. Principalmente quando não tem os dispositivos eletrônicos para evitar. Existe muito roubo. Tem a inadimplência. Então, tudo isso reduz custo. Agora, ele tem que listar, quantificar, controlar mensalmente, ver o percentual que equivale do total do custo e todo mês ver que ações vou fazer para reduzir. Então, uma dica importante dessas que você está falando, uma delas é estoque parado é prejuízo. Sim. Pronto. Né? E é mesmo, é dinheiro parado ali, né? Eu passei para a minha equipe o seguinte, pior do que fazer uma venda ruim é não vender. E eu te digo o seguinte, mas Lucas, você vai ter coisas que podem ser muito ruins, mas de 10 que parecem não ser boas, aceita as 10. Uma pode te dar até prejuízo, mas as outras 9 vão ser positivas. Pior do que vender ruim é não vender. Venda. Porque hoje o desafio é vender. Se o empresário colocar na cabeça que ele deveria estar, no mínimo, metade do tempo dele concentrado em vendas e outra parte concentrado em estratégia e finanças, porque finanças que eu falo é reduzir custos também, né?
Se ele vende, reduz custos e pensa em estratégias, o negócio dele tem muito mais chance de ser bem-sucedido. E um alerta que eu faço para todo empreendedor é o seguinte: tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho 20 anos de varejo, eu já sei tudo, tenho 30. Se tudo mudou nos últimos anos, o que você sabe? Olha, eu estudo muito, pô. Me formei em engenharia há quase meio século atrás. Eu já estudei aqui no Brasil, eu estudo direto. Já estudei nos Estados Unidos, já estudei na Europa e eu continuo estudando. Eu dedico praticamente de 1 a 2 horas diárias para estudar um monte de coisa que eu não sei. Por exemplo, eu estou agora com novas tecnologias. Eu uso um dispositivo que está no meu celular ali, chamado Cloud. Eu uso ele para gravar reuniões. Eu faço uma reunião de 1 a 2 horas com alguém, coloco ali, quando termina eu só aperto um botão, ele faz a relação de tudo que foi dito, quem falou o quê, quem pensou o quê, qual é o plano de ação por pessoa e que recomendações me lembra que eu tenho que fazer que são mais importantes para mim. Custa R$1.000. Olha Interessante, o tempo, que ajuda, né? olha o tempo, eu ia gastar horas pensando, não ia lembrar de tudo, ia ficar anotando. Então, o tempo do empreendedor é muito importante. Excelente. E mais um lembrete. Tem um livro que eu sugiro quem puder ler, Essencialismo. Se a gente for falar de o que é ser essencialista, o que é essencialista? Você definir na sua vida o que importa para você e o que não importa. O que não importa, larga de mão. O que importa, dê prioridade. E para você ser essencial e fazer o que importa para você, a maioria das coisas você tem que dizer não. E custa muito para a gente dizer não para as pessoas. Mas quem diz não tem melhores resultados. Se um dia você quiser falar sobre essencialismo, eu estou à sua disposição, porque eu estudo isso. Já li 2 vezes o livro, fiz resumos, já fiz até workshop sobre essencialismo, que não é uma técnica para administração de tempo, é uma técnica de você ser mais feliz na sua vida, naquilo que você gosta, naquilo que você importa, que está mais compatível com suas crenças e valores. Interessante. Lucas, marketing no varejo. Qual a importância? Como fazer? Por que fazer? Fala um pouco para nós, marketing. Eu vou falar talvez de alguns erros meus do marketing. Ah, isso é importante. Não, o erro ensina, né? Ah, sim. Ensina muito. Eu já fiz uma vez uma apresentação só falando dos meus erros que eu cometi na vida, que foram inúmeros, porque se eu fosse falar todos, dá um workshop de 8 horas, né? Falando rápido. Mas mostrando as coisas que a gente erra e onde não deveria errar. Por exemplo, eu já errei de momento de determinado negócio meu estar mal. A primeira coisa que eu quis cortar a verba é marketing. Pior que quando você corta marketing, quem vende é marketing. Comercial tira pedido. Então, quando você tem uma marca boa, um negócio bom, que é conceituado junto ao público-alvo, junto à sociedade, e você tem que investir em marketing para que isso dê resultado. Então, um dos maiores erros é querer cortar despesa em marketing quando você está sem dinheiro. Corta de outra coisa, mas não corta em marketing, não. Talvez reduz só um pouquinho, mas continue investindo em marketing. E tem que investir em marketing voltado para o seu público-alvo. Não adianta colocar algo fora do público-alvo. Okay. Por exemplo, vou dar um exemplo da Zara, que é o maior varejista do mundo, com 6.000 lojas. Eles gastam mais no ponto. Eles têm todo um estudo para escolher os melhores pontos no mundo, que estão em mais de 100 países. E eles colocam naquele lugar. Por quê? Com aquilo ele reduz custo de marketing. Quanto que a H&M, que é uma empresa sueca, gasta 4, 5% de marketing no varejo, eles só gastam menos de 1%. Por quê? Ele já está bem localizado. Já está bem localizado. Enquanto que a H&M procura trazer fluxo, ele já se localizou no meio do fluxo. Ele investe
10, 20% do que a concorrente principal dele faz. Então, até a escolha do ponto também é marketing. É isso que Claro, você está dizendo, né? exatamente. E antes de você escolher o ponto, o nome da loja, você tem que escolher assim, que público-alvo eu quero atingir com qual produto. Dependendo do produto e do público-alvo, você troca até de cidade o seu ponto. E troca de nome. Ok, E troca de nome. perfeito. Porque primeiro tem que se definir quem que eu quero atingir, que público-alvo. E desse público-alvo, que tipos de produtos ou serviços eu vou oferecer. E tem que descobrir o que ele precisa, né? É, Realmente, né? quais são Você as não começa dores. pela sua lista de produtos, você É, começa pela lista do exatamente. cliente. Começa pela lista de dores, que a gente chama no jargão corporativo, fala de dores. É. Quais são as necessidades? Se você fala assim, não, eu quero trabalhar com um público de mais idade, um grupo sênior, o que eles precisam? Pô, eles precisam disso, 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 disso. Qual é a maior dificuldade deles? Disso, disso, disso. O que eu posso ajudá-los? Se eu ajudá-los e resolver os problemas deles, porque o que um consumidor, quando entra numa loja, o que passa na cabeça dele? Mesmo que ele não fale isso, mas pensa, será que essa loja pode resolver meu problema? E qual é o problema dele? É uma roupa para ir para a festa, uma roupa para se divertir, ou é comprar um telefone que funcione, que seja barato, caiba no bolso dele, ou comprar um material de construção para poder reformar a casa dele. Mas ele entra pensando, será que essa loja, esse varejo, vai resolver meu problema? E é a partir dessa pergunta que se escolhe ponto, nome, produto, até a idade dos atendentes. Então, primeiro define o público, né? Sim, e é uma coisa errada. Eu já errei. Primeiro consegui um ponto, escolhi um nome e depois falei assim, a quem eu vou atender? Comecei errado. Comecei errado. Interessante. Lucas, você está falando aí de marketing e conectando esse marketing com o consumidor. Qual é o perfil do consumidor brasileiro hoje? Como é que está esse consumidor? Comportamento, mudanças, que são muitas, né? Vem outra geração, com tecnologia. Como é que está esse consumidor hoje? Como é que o varejista pode avaliar esse consumidor? Se esse varejista tem como parte do seu público-alvo a turma mais jovem, ele tem um certo problema, e vou dizer por quê. Porque a cabeça dele, que tem mais idade, alguém de 40, 50, 60 anos, não consegue entender a garotada de 15, 20, 25, 30. Eu tenho pessoas no meu círculo de relacionamento que têm 40, 50 anos, assim, a gente não consegue entender a turma de 20. Até o linguajar. A mudança foi muito grande, né? Até as gírias que eles falam, até o comportamento. Por exemplo, eles querem viver mais o dia de hoje. Antigamente, quando a gente tinha 18 anos, a gente queria ter um carro. Hoje eles não ligam para carro. Eles querem serem felizes hoje. Eles querem experiências. Eles, por exemplo, nosso sonho, depois que eu tiver um carro e eu conseguir um emprego bom, eu quero ter meu apartamento, minha casa própria. Primeiro, hoje eles não querem nem mais casar. Tem alguns. Boa parte posterga o casamento para depois dos 30, 40 anos. Outros não querem nem casar. Antigamente, nós já tivemos menos filhos, mas nossos pais tinham 4, 5, 6, 8, 10. Hoje, um casal, quando casa, que deseja ter filho, porque alguns nem querem ter filhos, vão ter só 1 ou 2. A população brasileira vai diminuir. Então, tudo isso muda o comportamento. Por exemplo, hoje um jovem... E quando você fala dessa mudança de comportamento, impacta no varejo. Claro! Impacta no consumo. Por exemplo, já me perguntaram, Lucas, que é uma concorrente seu, por exemplo, em camiseta, qual é uma concorrente da Cobra d'Água em camiseta? Falei, não tem marca nenhuma que é meu maior concorrente, não. Meu maior concorrente, primeiro, é celular. É o custo do celular. Ele compra para pagar em 12 prestações o último iPhone da vida, o último Samsung. Ele mudou de produto, né? E ele vai deixar de comprar roupa. Outra coisa, ele não mudou de marca, ele mudou de produto. Ele mudou de produto, ele mudou de satisfação. Ele quer fazer uma faculdade. Se ele não conseguir um financiamento,
ele vai ter que pagar. O valor que ele paga por mês de faculdade, ele compraria mais de uma dezena de peças de roupa. Terceiro, eles não confiam muito no SUS. Apesar do SUS estar cada dia melhorando um pouco, eles querem assistência médica. Já viu quanto é assistência médica particular? Então, tudo isso... Você imagina, eu diria que os meus três... e o quarto? Eles querem shows, querem lazer, entretenimento. Então, hoje, o maior concorrente de uma camiseta, independente de ser minha marca ou não, é telefone, faculdade particular, assistência médica particular, entretenimento. É interessante. Uma mudança grande, né? Sim. No consumidor. Olha, Lucas, a conversa, assim, interessantíssima, né? Nosso tempo está acabando, mas o assunto eu já vi que não acabou, né? Não acabou. Nós precisamos marcar outros episódios depois para nós continuarmos essa conversa tão interessante aqui sobre varejo e essas mudanças substanciais, né? Só uma observação, eu comecei a entender um pouco de roupa, de varejo, quando eu tinha 8, 10 anos de idade, que minha mãe vendia roupa e o estoque dela era no meu quarto. E eu vi ela vendendo roupa. E depois eu vendi refresquifeiro, com 14 eu vendi Avon, eu e minha mãe, com 15 eu fazia artesanato e ia vender para consumidor final, para as lojas, assim por diante. E em varejo com CNPJ, no meu nome, a primeira loja foi em 1980, 46 anos atrás, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, nesses 40 e tantos anos aí, eu, ou por experiência própria operando, ou conhecendo centenas ou até milhares de lojas que eu já conheci ao longo da minha vida, no Brasil e no exterior, a gente vai aprendendo e vendo o que está dando mais resultado. Então, hoje... E as mudanças, né? As mudanças, até as coisas que eu escrevo, não são baseadas só na minha experiência, principalmente na experiência daquelas pessoas que são bem-sucedidas. Eu estou aprendendo todo dia com as pessoas que cada um tem sua maneira certa de dar resultado. Não existe uma única receita de bolo. Muito interessante. Olha, muito obrigado pela experiência aqui transmitida, o ensino, né? Uma bagagem grande aí no varejo, na indústria, né? E a experiência de mercado. É um autor de livros que traz uma contribuição muito grande. Muito obrigado mais uma vez, Lucas. Nós vamos ler aqui um texto da palavra, encerrando, que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Um texto que nós lemos algumas vezes em alguns episódios, mas fala muito desse todo esse trabalho nosso, mas também da nossa temporalidade, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Uma realidade, né? Mas tudo que vier à mão hoje, faz. Devemos fazer, continuar trabalhando, né? E Ayrton Senna falava o seguinte: tudo que precisa ser feito tem que ser bem feito. Muito bom. Ayrton Senna. Muito bom. Obrigado, Lucas. E a você que está conosco, continue na nossa programação da TV Manaim. São muitos programas interessantes, cultos inclusive. E deixamos aqui um abraço e até o próximo Empreenda Mais.